a gente pode resumir de uma forma bem sintética esta questão da descriminalização do porte de maconha para uso próprio que está lá no Supremo Tribunal Federal? Bem, essa questão é um recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo contra a condenação de um mecânico que estava portando 3 gramas de maconha para uso próprio durante o cumprimento da pena. Ele foi condenado por este crime de porte para uso próprio. A Defensoria Pública então questiona o quê? Se é constitucional ou inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele já não prevê pena de prisão para quem porta drogas para uso próprio, só para o traficante. Mas isso ainda continua considerando portar droga para uso próprio como crime. E como que é isso, professora? Como uma coisa pode não ter pena de prisão, mas ser considerada crime? Pode sim. Uma conduta ela pode ser considerada crime e ter outras sanções de natureza penal que não a pena de prisão, como restrições de direito, participação de curso, que é o que acontece com o artigo 28. O contrário disso seria, por exemplo, uma conduta considerada infração de trânsito. Ela tem só uma multa de trânsito, que é uma sanção administrativa. Ela não é considerada crime. O que está acontecendo agora é uma descriminalização, deixar de ser crime a conduta de portar drogas para uso próprio. Não é legalização. O Supremo não vai dizer que é legal portar drogas para uso próprio. Vai dizer só que esta conduta não vai receber uma sanção criminal. Pode ainda sofrer uma sanção administrativa. Isso também é diferente de despenalizar, que é algo que já tinha ocorrido lá no passado, quando se tirou a pena de prisão da conduta de porte ilegal de drogas para uso próprio. Bem, e qual é o cenário que está se delineando? Hoje os ministros estão se posicionando no sentido de que essa inconstitucionalidade do artigo 28 seja aplicada somente para a droga maconha, não abranja crack, cocaína, outras drogas, por entender que elas afetam muito a saúde pública. Eles também estão traçando uma delimitação de quantidade para o juiz poder identificar quem é usuário e quem é traficante. Essa delimitação estava no início em 25 gramas, agora está em 60 gramas. É essa a posição dos ministros neste momento, de que uma pessoa que esteja portando uma pequena quantidade até 60 gramas será considerado usuário e não traficante. É claro que se as circunstâncias do caso indicarem que ele é um pequeno traficante, ele poderá ser preso em flagrante e processado como traficante. Mas há uma delimitação hoje que o Supremo pretende de quantidade. Por quê? Porque até hoje, como isso não existe, em geral, se tem muita prisão de usuários de droga como se fossem traficantes, e é o que o Supremo quer evitar. E quais vão ser os efeitos práticos disso, professora? Na prática, na vida real, o que vai acontecer? Bem, o usuário ele já não era preso em flagrante, mas a polícia tinha uma grande dificuldade em decidir essa questão. E na maioria dos estados, embora a jurisprudência dissesse que não era caso de prisão em flagrante, porque depois ele não ia ficar preso, a polícia levava ele para a delegacia para que o juiz decidisse em audiência de custódia. Se descriminalizar, nem isso vai poder acontecer, porque não existe sanção para o porte de drogas para uso próprio. E uma outra consequência gigantesca está onde? Na falta grave da execução penal. Isso mesmo, que é justamente o caso que está posto, o caso prático, para o Supremo Tribunal Federal. A pessoa que foi condenada, esse mecânico que tinha 3 gramas de droga para uso próprio, estava preso, cumprindo pena. E o grande problema é que, como é um crime, foi considerado falta grave, interrompe a contagem para progressão de regime, recomeça de novo e ele fica mais tempo preso pelos outros crimes que já tinha. Então, na execução penal, o efeito da descriminalização vai ser gigante. E mais, se significar realmente um abolício crime, não tiver nada de diferente lá nos votos dos ministros, vai, retroagir e gerar um efeito gigantesco para a extinção de várias faltas graves.